Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu queria fazer uma pergunta importantíssima para você. Você sabia que a Bíblia revela de onde vem o anticristo? Você sabia que a Bíblia revela o país, a cidade de onde sai o anticristo? A Bíblia revela até o endereço do anticristo, sabia? Brincadeira. Mas a palavra de Deus revela o país e a cidade de onde vem o anticristo. E revela de onde ele não vem. O anticristo não vem de Roma, ele não vem do Vaticano, ele não vem da União Europeia, ele vem do Oriente Médio. E a Escritura nos ensina isso através de contextos históricos comparados a contextos proféticos. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas para vocês no Profeta Naum através desses mapas mentais que você está vendo aí na tela. Eu fiz esses mapas no Sony Vegas, fiz de maneira simplificada, mas de uma maneira que vai dar para entender perfeitamente o que eu quero dizer. Eu também queria que você assistisse esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Esse vídeo eu gravei em casa, não tem imagem de ilustração, não tem nenhum mapa mental, mas nesse vídeo eu faço uma leitura somando os profetas Joel, Naum, eu leio um pouco de Daniel e eu faço uma soma desses profetas mostrando coisas a respeito do anticristo. Então depois que você assistir esse vídeo, assista esse vídeo que eu estou indicando para vocês, ok? Você jamais pode ignorar na palavra de Deus os nomes dos lugares que Deus fala, que Deus apresenta, principalmente quando aparecer as expressões dia do Senhor, dia da ira. Os nomes que Deus fala são nomes que no contexto histórico era uma região e hoje pode ser outra região. Pode ser a mesma, por exemplo, Jerusalém era a mesma antes e é a mesma hoje, no mesmo lugar. Mas algumas cidades, elas mudam de nomes. E Deus sabia que hoje a gente já está estudando essas profecias. Sabia que hoje a gente ia entrar no Google e a gente ia pesquisar mapas, a gente ia pesquisar geografia. E através desses nomes, somando com a profecia bíblica, Deus ia nos dar a informação de todas essas coisas. Sabe por que eu estou falando isso? O que Deus prometeu pelo profeta Amós? Anota esse verso nem no papel, não precisa anotar no papel, anota no coração. Olha o que Deus falou em Amós 3. A informação é esplêndida, dá para ir para Apocalipse e ficar falando 10 minutos, mas eu vou falar somente o que eu quero destacar nesse vídeo. Olha que verso riquíssimo, irmãos. Deus coloca chaves em todos os seus profetas. E essa informação que tem aqui em Amós 3 só tem aqui. Se você não passar por Amós 3, você não vai conseguir essa chave em outro lugar. Porque com toda a clareza das palavras, vai aparecer somente aqui. Olha só, Amós 3, verso 1. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, eu escolhi somente vocês, portanto eu punirei vocês de todas as iniquidades. E no verso 3 Deus fala: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Se eu e você não tiver de acordo, nós vamos andar junto? Não tem como andar, né? No verso 4 Deus fala: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a voz, se não tiver apanhado nada? No verso 5 diz: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Deus está fazendo várias perguntas para o povo. Apareceu o tal do rugido de leão no bosque. E no verso 6 Deus vai fazer uma pergunta-chave. É uma pergunta profética que vai ir direto com o Apocalipse. Deus vai falar assim: vai tocar a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Acontecerá alguma coisa na cidade sem que o Senhor não tenha feito? E no verso 7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. Olha a sequência dessas palavras. Deus não vai fazer coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus, aos servos e aos profetas. Isso é promessa. Deus falou: eu não vou fazer nada sem antes revelar aos meus servos. Quem é que vai levantar o anticristo? Não é o próprio Deus? Em Obadias, o anticristo junta as nações debaixo do seu poder. Deus não iria revelar quais nações que são essas? Revelou. Está na palavra. E o verso 8 vem para arrebentar, irmãos. Olha, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Associou o rugido de leão com a voz do Senhor. E disse: tem que profetizar. E isso está relacionado com tocar-se a trombeta na cidade sem que o povo estremeça? Profetizar, tocar a trombeta. Apocalipse 10, verso 5.
E o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. No grego é tempo. Ele levantou a mão e falou, não haverá mais tempo, jurando. Mas nos dias da voz do último anjo, está escrito sétimo, né? No dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, que é a última, irá se cumprir o segredo de Deus, anunciado aos seus servos, os profetas. Aonde que está o segredo de Deus? Anunciado aos seus servos, aos profetas. E falou que nos dias da voz do último anjo, quando ele tocar a sua trombeta, irá se cumprir esse segredo. Esse segredo está revelado na palavra. Não é o ponto que eu vou falar agora, mas é a última semana e a metade dela. Isso está revelado na palavra e é sobre esse assunto que Deus está falando aqui. Tanto é que quando a gente cai em Apocalipse 11, vai aparecer a besta que se levanta do abismo, isso é na metade da semana, 1260 dias, mais o que? 3 dias e meio. Em Apocalipse 12 vai aparecer a questão dos tempos e metade de um tempo, que está em Daniel 12. Apocalipse 12 vem para acrescentar detalhes sobre Apocalipse 11. Vem para somar e não para desvincular. Apocalipse 13, uma besta que se levanta do mar, 7 cabeças e 10 chifres, semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, está em Daniel. Essa besta faz guerra contra os santos, paralelo com Daniel 7. Então o assunto que Deus está tratando aqui é a última semana. Esse é o mistério de Deus, o segredo. É onde se levanta o anticristo, é onde ele começa a juntar as nações com a sua boca arrogante, aonde a morte e o inferno segue ele, como diz Abacuque, como está no 4º selo. Por isso que eu indiquei aqueles vídeos lá, no começo do vídeo. Indiquei aquele vídeo, mas através daquele vídeo eu indico outros. E olha que interessante. Em Apocalipse 12 vai aparecer a questão dos 3 tempos e meio. Você vai ver qual é a ligação que tem sobre isso que eu estou falando. Em Apocalipse 12 aparece a questão dos 3 tempos e meio. Em Apocalipse 11 vai aparecer 1260 dias, vai aparecer as 2 testemunhas, que são as 2 oliveiras. Deus está revelando coisas tremendas. O santuário pisado está fazendo uma ponte direto com Daniel 8, o santuário de Deus pisado. E aqui em Apocalipse 10, verso 7, verso 6, Deus levantou a mão, o anjo do Senhor, né? Porque é uma figura de Cristo. Ele levantou a mão e jurou por aquele que vive eternamente. Por que ele levantou a mão e jurou, falando não haverá mais tempo? Esse mesmo evento está em Daniel 12. Essa mesma cena. E ali aparece os 3 tempos e meio. Isso quer dizer que Deus deixou um link em Daniel 12. Por que tem que levantar a mão e jurar por aquele que vive eternamente? Que as maravilhas se cumpririam depois de tempos e metade de um tempo. Para nos deixar um recado no futuro. Não precisava levantar as mãos e jurar. Não precisava disso. Mas essa cena se repetiu aqui em Apocalipse 10. Para a gente associar o Apocalipse 10, a voz do último anjo, o toque da última trombeta com Daniel 12. E quando toca a última trombeta, você tem que ler com muita atenção, porque está se cumprindo o segredo de Deus. Que o próprio Deus prometeu, por intermédio do profeta Amós, que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Então Deus já revelou na palavra de onde sai o anticristo, qual é o povo que ele conquista, como ele faz isso. Está tudo revelado. Só que não está escrito literalmente. Deus revela através de comparações, comparando coisas espirituais com coisas espirituais ensinadas pelo Espírito. E o profeta Naum é um profeta-chave que Deus deixou ali para revelar o endereço do anticristo. Aí você tem que somar Naum com Obadias, com outros com Ageu, por exemplo. Tem profetas que vai apontar diretamente para o anticristo. Tem profeta que vai falar indiretamente dele, vai falar do seu reino. Esses profetas menores, de capítulos menores, são os profetas que mais vão falar do anticristo. Eu vou explicar algumas coisinhas através do mapa mental que eu fiz, e aí eu vou falando para vocês o assunto até vocês entenderem que Deus está revelando o endereço do anticristo, está revelando o lugar de onde que ele sai. Até o tempo está próximo. O tempo dele se levantar está próximo. Olha só esse mapinha aqui que eu fiz. Aqui eu coloquei o profeta Abacuque, eu coloquei o profeta Obadias, coloquei o profeta Daniel,
coloquei o profeta Joel, coloquei o profeta Naum e coloquei o profeta Miqueias. Todos esses profetas, eles estão apontando para o anticristo. Todos eles falam do anticristo. Joel, ele também fala do anticristo. Naum também fala do anticristo. Miqueias também fala do anticristo. Todos eles apontam para o anticristo, só que alguns falam diretamente do anticristo, outros falam do seu reino. Quais são os profetas que falam do seu reino? Joel, ele vai falar do reino. Ele não vai apontar diretamente para o anticristo. Mas qual? Obadias, ele vai falar do reino, do anticristo. Se bem que se prestar atenção, vai dar para perceber que ele está falando do chifre pequeno. Mas eu vou deixar assim. Agora, esse restante, eu não coloquei mais profetas aqui porque não coube. Só para dar um exemplo. Mas tem outros profetas, como Sofonias. Mas qual? O próprio Isaías é um profeta grande, fala do anticristo e fala do seu reino. Jeremias, Ezequiel, todos eles falam do anticristo. Eu coloquei só uns que eu costumo fazer uma soma, que é mais fácil, são mais curtos, e algumas pessoas não imaginariam que esses profetas estariam falando do anticristo. O profeta Abacuque é um profeta tremendo. O profeta Abacuque é o seguinte, Deus dá visão para o Abacuque. Por exemplo, o profeta Abacuque é através de visão, o profeta Daniel é através de visão, o profeta Naum é através de visão. Se eu não me enganei, né, com Naum. Eu acho que foi através de visão. Mas Abacuque foi com visão. Então Deus deu uma visão para o profeta Abacuque, revelando coisas terríveis. E o profeta Abacuque fez uma pergunta para Deus. Senhor, por que você me faz ver a violência? Por que você me faz ver a destruição? A lei é torcida. Olha o que o ímpio faz com o justo. Por que isso? Então, ele vai explicando o que estava acontecendo naquela visão. E o que estava acontecendo no contexto de Abacuque. Aí no capítulo 2, Deus vai responder para Abacuque o porquê que permitiu ele ter aquela visão. Vai responder as perguntas para o profeta Abacuque. E a resposta vai ser através de uma visão. E a visão vai estar escrito que é para o tempo determinado do fim. A mesma expressão que está em Daniel 8. E você vai ver que na visão tem um homem, que ele ali revela o quarto selo, fala que esse homem tem a boca como Sheol, cuja morte não se farta. Morte e o inferno seguindo esse homem, seguindo aquele homem que tem o poder para juntar as nações debaixo do seu poder. É o chifre pequeno, é o anticristo. E ainda está revelando o quarto cavaleiro de Apocalipse. O quarto cavaleiro, a morte e o inferno, segue ele. E aí no capítulo 3, Deus vai revelar mais coisas através de um cântico. Então o profeta Abacuque é tremendo, é espetacular, é profético. Aí tem esses profetas como Obadias. Obadias, Deus vai falar de Edom. Vou dar uma limpada aqui na tela para explicar melhor. Por exemplo, em Abacuque, você vai ver que ele é o homem que junta as nações debaixo do seu poder. Ele tem a boca arrogante e a morte e o inferno segue ele. Isso está sendo revelado no profeta Abacuque. No profeta Obadias vai aparecer o nome Edom como um nome simbólico para falar do reino do anticristo. No profeta Daniel é claríssimo, ele é o chifre pequeno. Muitas informações. No profeta Joel vai falar dos gafanhotos. São 4 tipos de gafanhotos, fazendo uma conexão com aqueles 4 chifres do bode peludo, que vai aparecer também em Ezequiel 1. Ezequiel não, em Zacarias capítulo 1. Em Naum, é um profeta muito forte que fala do anticristo. Esse é o profeta que nós vamos estudar. Em Naum, ele é conselheiro de Belial. 2. Ele é o Belial. 3. Ele é o destruidor, só que na palavra hebraica é o dispersador, aquele que dispersa. 4. Ele é o rei da Síria. 5. Vai falar dos príncipes gafanhotos. Ou seja, os príncipes, como gafanhotos, são os 10 chifres, os 10 reinos.
E o rei da Síria seria o próprio anticristo. Esse que eu estou desenhando aqui para vocês. Esse é o rei da Síria. Em Miqueias, ele também é o rei da Síria. Entendeu? Eu fiz um segundo mapa para explicar o profeta Naum. O mapa é esse daí que vai aparecer na tela. As coisas estão meio espremidas, mas eu vou conectar os pontos aqui só para explicar. Esse daqui representa a linha do tempo. E aqui é uma continuação da linha do tempo. E tudo que está aqui é Naum capítulo 1, ok? Então é o seguinte. Deus vai iniciar o profeta Naum já mostrando que ele está falando do tempo do fim. Mostrando que ele está falando de coisas futuras. Olha só, nos primeiros versos diz que ele é vingador e cheio de ira. O próprio Senhor. Nos primeiros versos já começa falando assim. Diz que ele repreende o mar e faz secar ele. Quando você conecta todos os pontos, você não sabe que mar é esse? Está falando só das nações? Não. Está falando do rio Eufrates. Você vai entender o porquê. No verso 5, Deus vai estar falando do sexto selo. O sexto selo. No verso 5. Nós vamos ler. E o verso 6, ele vai confirmar realmente 100% que Deus está falando do sexto selo. Deus vai deixar uma pergunta no verso 6, dizendo quem suportará o dia da sua ira? Essa mesma pergunta está no sexto selo. Não é interessante? É para confirmar. E você vai ver Deus falando que, eu não coloquei aqui, né? Mas no verso 6 e no verso 7, no verso 6 eu acho, vai falar que Deus faz tremer as nações, que os montes se derretem. É o que está no sexto selo. Já começa assim, com um grande terremoto. Aí essa mesma pergunta, quem suportará o dia da sua ira, o dia da sua vinda, ela aparece em Joel. Aqui, Joel 11, e eu coloquei vírgula o verso 10. Porque no verso 11 vai ter a mesma pergunta que está em Naum 1, verso 6. A mesma pergunta. E no verso 10 vai ter aquela conexão do sol, da lua e das estrelas. O sol se escurece, a lua se torna em sangue, as estrelas do céu perdem o brilho. E esse mesmo evento está acontecendo no sexto selo, junto com aquela pergunta-chave. Essa pergunta que diz quem suportará o dia da sua ira, ou o dia da sua vinda, está em Malaquias 3 também. Em Malaquias 3 é interessante, sabe por quê? Porque em Malaquias, no profeta Malaquias, no Malaquias 4, vai aparecer justo Moisés e Elias, que são as duas testemunhas do Senhor, Moisés e Elias. Vai aparecer o nome Edom, e vai falar que Deus está irado para sempre com Edom. Edom vai aparecer no profeta Obadias revelando o reino do anticristo. Por isso que tem que somar os profetas. Em Malaquias vai aparecer o grande e terrível dia do Senhor, já para mostrar que Deus está falando do futuro. Deus não está falando que somente que vai mandar Elias, que veio no espírito de João Batista, e ali se cumpriu a profecia. Porque Elias virá outra vez, diz o próprio Senhor Jesus. Elias veio, mas ele virá. O espírito de Moisés e de Elias é derramado sobre as duas casas de Israel, sobre o povo de Deus, para eles profetizarem em Jerusalém. Esse é o ministério das trombetas que antecede o dia da expiação. Como Jesus se apresentou em Apocalipse 1 assim. Ele se apresentou como sumo sacerdote no dia da expiação. Em Apocalipse 1, ele está com as vestes que o sumo sacerdote usava somente uma vez no ano, no dia da expiação, o dia mais importante do ano, que fala da nossa redenção futura. E nesse mesmo contexto de Apocalipse 1, você vai ver que é o dia do Senhor. João foi arrebatado no dia do Senhor. Nós temos que somar os pontos. No verso 7, Naum, verso 7, vai aparecer o dia da angústia. Vai falar que Deus, ele é fortaleza no dia da angústia. E aí aqui embaixo, não está aparecendo direito por causa das coisas que está aparecendo na tela, eu coloquei aqui, não se levantará a angústia por 2 vezes. Não se levantará a angústia por 2 vezes. Eu coloquei aqui. Porque vai ter uma conexão no verso 7 com o verso 9. Eu vou explicar isso para vocês.